Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. Amém? Ele é nosso Pai, é o nosso papai. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Eu quero falar um pouco hoje sobre Deus honra quando fazemos compromisso com Ele. Deus honra quando fazemos compromisso com Ele. Você sabia que Deus fez um compromisso tremendo com você? Deus fez um compromisso tremendo comigo. Por amor a mim, por amor a você, Ele entregou o mais precioso, o Filho unigênito, para que hoje todos nós pudéssemos ter filhos, ser filhos dele. Amém? Filhos e herdeiros. Amém? Mas eu quero falar de uma pessoa lá do Velho Testamento. Uma pessoa que fez uma grande renúncia. Ele e 3 amigos. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel 1, 8. Glória a Deus, louvado e agradecido é teu nome. Pai, continua operando, continua falando. Deus, o Senhor é o mesmo Deus de Daniel. E o Senhor está aqui conosco, Pai. Glória a Deus. Estamos aqui, ó Deus, para falar da tua palavra. Vem nos usar, Senhor Deus. Venha falar, Pai. Tudo aquilo que necessitamos, meu Pai. E vem sustentar com o teu poder. Em nome de Jesus. Daniel foi levado cativo, para Babilônia. Daniel, mais alguns amigos dele, Hananias, Misael e Azarias, que conhecemos mais pelo nome que foi trocado, que trocaram o nome deles lá na Babilônia, por Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 4 ali fizeram um propósito de renúncia, um compromisso com Deus. Eles tinham direito a comer da comida das iguarias do rei, de tudo aquilo que era servido para o rei. Eles tinham direito para comer ali, porque eles estavam ali para fazer tipo uma faculdade, para trabalhar no reinado da Babilônia. Para eles aprender os costumes da Babilônia. Mas, o capítulo 1, versículo 8 diz: E Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos para não se contaminar. Daniel, ele era um jovem hebreu, filho de pais hebreus, pertencente a uma linhagem real, Ele era pertencente a uma linhagem real de Judá, ou pelo menos ele era da alta nobreza de Israel, Daniel. Não fala a mesma coisa dos outros que estavam com ele ali, mas foram levados ali, aqueles jovens, para ficar ali, para aprender os costumes de Babilônia. E era para servir a comida do rei para eles. E eu acredito que a comida do rei era uma comida muito boa, mas aquela comida era sacrificada a ídolos. Então, e Daniel propôs no seu coração: não, dá legumes. Eu não sei qual eram os legumes da época lá. Eu gosto muito de legumes. Tem gente que não é muito chegado, mas eu gosto muito, de legumes. Mas não dispenso uma carninha também, não. Ainda com a idade de 12 a 16 anos, mais ou menos, ele foi levado cativo para a Babilônia. Daniel, mesmo em terra estranha, Daniel teve um diferencial que agradava a Deus, uma firmeza de propósito. Ele decidiu fazer algo diferenciado. Pela idade dele, pela
A idade era um adolescente, estava entrando ali na fase de adolescente, né, entre 12 a 16 anos. Eu me lembro quando eu tinha essa idade. Não faz muito tempo, né? Não faz muito tempo, algumas décadas, né? Eu me lembro. Eu me lembro do dia que eu conheci Jesus como meu Salvador. Eu tinha 10 anos de idade. O dia que eu aceitei Jesus como Salvador. Doente das pernas. Tinha veias entupidas da perna e não sabia. Né? Ia para os médicos, o médico tratava de uma coisa, tratava de outra e não detectava o que eu tinha. Aos 12 anos de idade, eu fui desenganado pela medicina e o Deus de Daniel, que também era o meu Deus, esse Deus me curou. Amém? Eu fui desenganado, era para amputar as minhas 2 pernas, porque meus pés já não... sangue não circulava nos pés mais, ia amputar as 2 pernas no joelho. Em 1977. Tá? E Jesus me curou. E Jesus tinha propósito na minha vida, como Jesus teve propósito na vida de Daniel, na vida de Hananias, de Misael e Azarias, e Deus tem propósito na sua vida. Amém? Deus tem propósito na vida da minha neta, né, que está com 6 meses agora. Deus já tem propósito na vida dela. O Salmo 139 fala que o Senhor já nos conhecia antes mesmo de nós nascermos. O Senhor nos teceu ali no ventre. Né? O salmista fala que de uma forma... Ele fala até de um jeito meio diferente, né? Uma forma maravilhosa e terrível. Né? Dependendo da versão que está. Eu fui formado. Mas o Senhor estava ali. O Senhor estava ali cuidando. O mesmo Deus, lá do passado, é o mesmo Deus seu. É o mesmo Deus seu. Amém? Hoje nós fazemos parte do testamento. Eu gosto de falar isso. Antes nós éramos gentios. Hoje nós somos filhos do rei. Amém? Glória a Deus. Ele pôs esse propósito do coração de fazer uma aliança com o Senhor, que não poderia ser quebrada em nenhuma circunstância, independente do lugar onde se encontrava. Ele era escravo, né? O escravo não tinha direito de escolher qual era a alimentação. Quando nós éramos escravos, o que vinha a gente colocava na nossa boca. Né? Quando nós éramos escravos, o que vinha a gente pegava. Quando éramos escravos, mas hoje nós somos livres. Hoje nós somos livres, como Daniel também ali. Ele era escravo, mas ele sabia muito bem que ele era servo do Deus Altíssimo. Ele sabia que Deus podia livrá-lo, que Deus... Então ele fez essa proposta para o atendente deles ali, a pessoa que cuidava deles, que levava alimentação para eles. Escravo não tinha direito de optar pela comida, mas o seu coração era do Senhor. E com isso Deus lhe deu graça e a ele de se manter limpo. Deus também ele nos dá graça no meio desse mundo de podridão, no meio desse mundo de pecado. Ele nos dá graça para vencer a cada dia as tentações. Ele dá graça para vencer a cada dia o pecado. Ele dá graça a cada dia para vencer nós mesmos. Que a pessoa mais perigosa é nós mesmos. Aquela pessoa, aquela mulher que você olha, aquele homem que você olha no espelho. Aquele lá é o mais perigoso. E o Senhor dá graça para você, para eu vencer o pecado, vencer o diabo e vencer o mundo. Amém? Glória a Deus. É do coração que damos a partida em todos os segmentos de nossas vidas. Provérbios capítulo 4, versículo 23 disse: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Tudo o que vem aqui na mente, tudo o que vem, né, nos nossos pensamentos, primeiro ele passa pelo seu coração.
Então nós temos que guardar o nosso coração. E Daniel ali, ele propôs guardar o seu coração em não se contaminar. E nós temos que propor o nosso coração, nós temos que propor a nossa vida diante do Senhor em não se contaminar. Porque o rei deste mundo, o príncipe deste século, ele quer que a gente come a comida dele. Tá? Ele vive oferecendo a comida dele. O diabo, nosso adversário, ele ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas nós estando com o nosso pensamento, a gente estando com o nosso coração firmado no Deus Todo-Poderoso, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém? Não há brecha, não deixa o diabo entrar, não deixa o anjo sair do seu redor. Siga em frente, siga no caminho, o caminho é Jesus. João 14,6, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele estava aqui na terra quando ele disse isso, mas ele disse vem, ele não disse vai, porque tinha que passar por ele. Amém? Tem que passar por Jesus. Glória a Deus. É do coração que parte a decisão de amar. A decisão de amar. É do coração que parte a decisão de se entregar-se. É do coração que parte a decisão de perdoar. Uma coisa muito difícil, que se sem perdão nós não conseguimos chegar ao céu. Amém? Sem perdão nós não conseguimos. Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, que está composta nesse cântico maravilhoso que acabou de ser executado aqui no final, ele já nos ensinou: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então não tem como ser perdoado se nós não perdoarmos. Então, e é do coração que parte a decisão de perdoar. É do coração que parte a decisão de reconciliar-se. Mas perdoar e reconciliar não é a mesma coisa? Não, tem que perdoar para se reconciliar. Amém? Tem que haver o perdão. É do coração que parte a decisão de mudança. A decisão de mudança na minha vida, a decisão de mudança na sua vida, parte do coração. É do coração que parte a decisão de respeitar-se. De nos respeitarmos um ao outro, é do nosso coração que parte essa decisão. É do coração que parte a decisão de fazer o outro feliz ou ser feliz. Amém? É do coração. Por isso que Salomão, que nos ensinou aqui, Provérbios capítulo 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Ele não guardou direito, né? Porque nós sabemos que ele teve algumas bancadas, né? Por isso que nós temos que mesmo pedir sabedoria do Senhor, porque o homem mais sábio da terra, que a palavra fala, que foi o homem mais sábio, ele acabou ainda caindo no pecado, acabou ainda desviando do Deus Todo-Poderoso e oferecendo sacrifício a deuses que não tinha nada a ver. Então nós por isso que temos que guardar o nosso coração. Temos que buscar ao Senhor e pedir a direção do Deus Todo-Poderoso, na oração, no jejum, no quebrantamento da nossa vida, porque nós somos dotados de corpo, alma e espírito, e o mais perigoso dos três é o corpo. O mais perigoso, que pode levar a alma para o inferno, e nós temos um espírito para devolver a Deus. Aonde nós vamos mandar esse espírito que Deus deu para nós? Então esse espírito, um dia nós aceitamos Jesus como nosso Salvador.
Um dia o Espírito Santo veio habitar na nossa vida. Então nós não podemos nos deixar contaminar, porque o Espírito Santo, ele entristece, o Espírito Santo fica triste, o Espírito Santo magoa, porque ele é uma pessoa. E essa pessoa está comigo, essa pessoa está com você, aonde você está. Por isso não podemos fazer nada que não podemos fazer perto de outra pessoa. Amém? Não podemos nos deixar contaminar. A determinação de Daniel o levou a alcançar honra e respeito dentro de um país idólatra. Então eu preciso tomar minhas decisões. Então nós temos que tomar nossas decisões. Como Daniel tomou. Uma das principais decisões, manter-se fiel a Deus. Nós temos que estar ligado a Deus. Nós temos que estar ligado na videira. Né? Jesus, em João 15, ele disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Todo aquele que não produz, né, ele é arrancado. E quando arranca, o que acontece? Murcha, seca e é lançado no entulho, é lançado no fogo. Por isso nós temos que estar ligados nessa videira e não deixar que nada venha nos separar dessa videira. Obedecer às leis divinas. Ah, mas eu tenho que guardar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos Deus deu lá para o povo. Lá. Não, os 10 mandamentos, gente, Jesus resumiu ele em 2. Lá no Éden, Deus deu um mandamento só. O homem não conseguiu cumprir. Jesus depois falou assim: amarás a Deus de todo o entendimento, de toda a tua alma. Né? Amarás a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Nós obedecendo esses 2 mandamentos, a gente obedece os 10. Amém? Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Minha mãe está com 88 anos. Não sei se ela está me vendo. Se tem alguém lá, está lá em Porto Velho. Eu amo minha mãe. Respeito minha mãe. Né? Eu honro a minha mãe. E estou chegando nos 58, tá? Ela teve eu com 30 anos de idade. Por isso, jovem, criança, honre pai e mãe, porque é mandamento com promessa, para que se prolongue os seus dias na face da terra. Amém? Então nós temos que honrar pai e mãe. Essas decisões que nós temos que tomar. Tornando um cidadão honrado. Né? No capítulo 2 de Daniel. Ele se tornou um cidadão honrado. No capítulo 2, ele interpretou o sonho do rei. Deus capacitou Daniel. Dá licença um pouco, deixa eu dar uma olhada aqui. Deus capacitou Daniel com interpretações de sonhos, né? Coisas que os adivinhos não podiam fazer, que os feiticeiros não podiam fazer. Deus falava para Daniel. Deus falava para ele. Ele interpretou o sonho do rei, da grande estátua. Parte dessa interpretação ainda não aconteceu, tá? Muitas coisas já aconteceram do que foi falado ali naquela estátua, do que estava naquele sonho do rei. Mas tem coisas ali que ainda não aconteceu ainda. No capítulo 3, seus 3 amigos que estavam ele junto nesse propósito. O rei novamente constrói uma grande estátua. O rei, ele podia já ter se convertido no capítulo 2, mas ele não se converteu. Quando Daniel deu a interpretação do sonho para ele ali, ele já podia ter se convertido. Ele não se converteu, ele elogiou Daniel, ele elogiou o Deus de Daniel, ele elogiou, mas é assim aquela pessoa que elogia a Deus, mas não quer servir a Deus. Nós temos que estar ligado em Deus, nós temos que obedecer, nós temos que não nos contaminarmos. E o rei construiu uma grande estátua, uma enorme estátua, colocou lá no campo de Dura, e todos tinham que adorar aquela estátua, todos tinham que chegar naquela estátua, quando parasse de tocar todas as músicas, todos os instrumentos de música, quando parasse, todos tinham que joelhar e dobrar, mas havia 3 pessoas ali, que estavam junto no propósito de não se contaminar, Sadraque, Mesaque
e Abednego, que era o nome babilônico deles. Eles ficaram de pé. E a sentença é: quem não adorar a estátua vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Vocês não entenderam. Nós vamos tocar de novo a música, né? Você faz, não tem problema nenhum não, né? Não tem problema nenhum não. Aí, você prostra aí, né? Só ficou vocês três, todo mundo prostrou, né? Que mal tem? Não, rei. Nós não vamos adorar a sua estátua, e o nosso Deus, Ele livrará da sua mão. Ele sabia para quem eles tinham feito o propósito. Então, quando você faz um propósito com Deus, cumpra o seu propósito, porque Deus, Ele está pronto para cumprir o propósito com você. Ele está pronto para cumprir o propósito comigo. Então nós não podemos deixar nos contaminar. O rei furioso mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. 7 vezes mais do que estava ali. Ele mandou aquecer, ficou muito quente aquele lá. Eu já vi alguns teólogos falar que estava com mais de 2.000 graus. Né? Mais de 2.000 graus Celsius, estava muito quente. Que 100 graus, que é o que a gente está acostumado, né? Que borbulha a água, que ferve a água, né? Já é quente para mais de metro, né? E lá estava muito quente, foi aquecido 7 vezes mais. E eles foram lançados ali. E o Deus Todo-Poderoso enviou Jesus Cristo para estar junto com eles lá dentro da fornalha. Amém? Então, quando nós temos propósito com Deus, mesmo quando você passa por dificuldade, Jesus Cristo está sempre ao seu lado para cuidar de você. Glória a Deus. Aleluia. No capítulo 4, Daniel interpreta o sonho da transformação do rei em bicho. Ele podia ter se convertido com a fornalha quente, né? Ele podia ter se convertido com o milagre de aqueles 3 homens não se queimar lá dentro, mas ele não se converteu. Deus teve que fazer Nabucodonosor virar bicho e ficar 7 anos comendo capim, comendo mato, comendo. E Deus usou Daniel para falar para ele isso, dessa interpretação. Que todos ali, eu não sei se estavam com medo de falar com o rei que ele ia virar bicho, ou se não tinham mesmo a interpretação. Os adivinhos, os feiticeiros, todos que foram chamados, né? Mas Daniel falou para ele: você vai virar bicho. Você vai ficar 7. Essa árvore é você, essa árvore é o Senhor, rei. Daniel ainda falou para ele assim: que seja para os seus inimigos o que vai acontecer com você. No capítulo 5, a mão misteriosa. O rei já havia falecido, né? O rei Nabucodonosor. Depois que ele voltou em si, que lá como bicho, ele voltou em si, o rei se converteu. O rei se converteu e fez decreto, né, para todo mundo adorar o Deus de Daniel. Né? Agora aqui já era o rei Belsazar. O rei Belsazar também começou a pecar. O rei Belsazar levou os vasos da casa do Senhor que tinha sido levado para a Babilônia, para o povo beber, para o povo encher a cara ali com aqueles vasos. No capítulo 5, né? Mas Deus foi ali com a mão misteriosa e escreveu Mene, Mene, Tekel, Farsi. Né? Deus escreveu ali e falou para ele que os dias dele estavam contados, que ele foi pesado na balança, né? E foi achado em falha. Que nós não achemos, que o Senhor possa pesar-nos e nós estar com peso justo na balança. Amém? Daniel, mais uma vez, foi usado por Deus para interpretar o que havia escrito ali, né? Naquela parede, naquela mão misteriosa. E a partir do capítulo 6, ele mostra
ele mostra que o que interessa, no capítulo 6, ele mostra que o que interessa mesmo é buscar ao Senhor. E ele buscava ao Senhor 3 vezes por dia. Né? E por causa disso, ele foi jogado na cova dos leões. Mas nós sabemos que Daniel teve um grande livramento. Como eu disse, que o diabo anda em nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Havia leões famintos, querendo tragar alguém que entrasse ali. Mas a carne de Daniel foi irrepugnante para eles, porque o Deus Todo-Poderoso estava ali. E Daniel tinha propósito, Deus tinha propósito na vida de Daniel. Por isso que eu falo para você, nós temos que ter propósito. E a partir do capítulo 7 até o capítulo 12, ele recebe muitas revelações que já aconteceu. Teve muitas coisas que já aconteceu aqui. Inclusive o reinado romano, quando Jesus Cristo veio, né, que os romanos dominavam sobre Israel, também está registrado aí, né, nesses capítulos. Eu não vou ler tudo o capítulo para vocês, porque senão nós vamos ficar até amanhã, né? Mas está registrado. Se você puder, dá uma lida em Daniel, tá? Para você ver como que vale a pena fazer propósito com o Senhor. E vale a pena cumprir o propósito com o Senhor. Mas no capítulo 12, a partir do versículo 1, coisas que estão para acontecer. E nessas coisas que estão para acontecer, também inclui eu e inclui você. Amém? A partir do capítulo 12, versículo 1. Diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. O seu nome está escrito no livro da vida? Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Você tem propósito com Deus? Eu tenho propósito com Deus. Eu não estou pregando apenas para vocês, eu estou pregando para mim também. Que a primeira pessoa que a gente prega, quando a gente prepara uma mensagem, é para nós mesmos. A primeira pessoa. Então todo aquele que estiver escrito no livro será salvo, será? Todo aquele que for achado no livro, livrar-se-á. Todo o povo que estiver achado escrito no livro. No versículo 2 ele diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqui está falando da ressurreição, daqueles que morreram em Cristo, daqueles que vão ressuscitar primeiro, tá? Aqueles que vão ressuscitar e vai encontrar com Cristo primeiro. Depois o apóstolo Paulo cita lá, depois nós, os que ficarmos vivos, ele também já tinha esperança de ficar vivo até o dia do arrebatamento, o apóstolo Paulo. Por isso que ele diz assim: nós, os que ficarmos vivos, subiremos e encontraremos com ele nos ares. Amém? E essa esperança que o apóstolo Paulo tinha, essa esperança eu tenho que ter, você tem que ter, nós temos que ter essa esperança, cada dia. E o versículo 3: os que forem sábios, pois resplandecerão como o resplendor de um firmamento, e os que muito ensinam a justiça, refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Nós vamos refugir, não porque nós vamos brilhar, mas porque nós vamos estar com o Senhor, nós vamos viver com o Senhor, e a palavra fala que lá não haverá sol, lá não haverá lua, lá não haverá estrela, e a glória do Senhor resplandecerão, e nós ali, através da glória do Senhor, nós vamos refletir a glória do Senhor na nossa vida.
Amém? Nós vamos refletir, então nós vamos estar lá, e para nós estarmos lá, nós temos que não contaminar, nós temos que ter propósito com Deus Todo-Poderoso, nós temos que ter propósito, deixar Jesus habitar sempre no nosso coração, ter o propósito de orar a Deus, ter o propósito de falar com o Pai. Deixar que o Pai venha com o teu reino sobre a terra. Deixa viver o reino de Deus aqui na terra já. Nós precisamos viver o reino de Deus a cada dia da nossa vida. Jesus, quando subiu, capítulo 17 de João, Jesus subiu no Monte da Transfiguração. Ele levou 3 discípulos. Os 3 mais chegados ali, que sempre estavam com ele, né? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Ali ele se transfigurou, ali ele ficou do jeito que ele vai estar lá naquele dia. E apareceu ali Moisés e Elias. Né? Pedro ficou tão pasmado ali, Pedro ficou tão... né? Que o Pedro, aquele Pedro... carrancudo, aquele Pedro briguento, né? Aquele Pedro que só se converteu mesmo depois da morte de Jesus. Aquele Pedro que, no dia de Pentecoste, levantou, no meio de todo aquele povo de outras línguas que estava ali, no dia que Deus, que o Espírito Santo havia descido, aquele Pedro transformado, aquele Pedro agora, que já não queria mais se contaminar, mas aquele Pedro que tinha voltado até a ser pescador. Aquele Pedro, com a palavra, ganhou 3.000 almas para Jesus. Amém? Aquele Pedro, ele viu a transfiguração de Jesus. Ele viu como vai ser lá no céu. Ele viu, por isso que nós temos que tomar cuidado para que as coisas, para a revelação que o Senhor nos dá, a revelação que o Senhor nos dá, não deixar que Satanás venha troco de lentilhas. Não deixar que o Satanás venha e troco de qualquer coisinha. Então vamos deixar o Senhor cuidar de nós. E vamos cada dia mais alvejar as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro. Porque Ele já pagou o preço. Por mim e por você. Daniel teve esse compromisso com Deus. Uma coisa que nós temos mais importante que Daniel, ele não podia chamar Deus de Pai. Hoje, nós podemos, através de Jesus Cristo, Ele nos deu esse privilégio de chamar Deus de Pai. Amém? Você pedir uma coisa para o seu Senhor, você sendo escravo, às vezes pode ser que você não receba, né? Como Neemias, né? Que o Senhor, o rei, viu no rosto dele que ele estava triste, né? E concedeu para ele tudo que ele pediu. Mas quando você fala com o Pai está pronto para cuidar de você. O Pai está pronto a fazer um carinho em você. O Pai sabe e conhece todos os seus defeitos. O Pai sabe aonde é que você pode vacilar. O Pai sabe aonde é que você pode tropeçar. Por isso que Ele deixou escrito lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Amém? Curva sua cabeça. Pai Santo, amado Deus Celestial, te dou graça, meu Pai, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Te dou graça, meu Pai, pela Tua palavra. Pai Santo, nós queremos, ó Deus eterno Pai Celestial, eu quero, Pai, fazer compromisso contigo. Eu quero, Pai, que o Senhor tenha compromisso comigo e eu sei que a Tua parte o Senhor cumpre. Eu quero cumprir, Senhor Deus eterno Pai Celestial. Então continua sustentando cada vida com poder. Continua sustentando com a Tua graça. Continua sustentando com a Tua misericórdia. Eu peço em nome de Jesus, hoje e para todo sempre. Aleluia. Amém. Glória a Deus.